Então, olha, nós paramos aí, certo? Vou dizer uma coisa a vocês, estou com saudades de Ramon. Ramon, lembra de Ramon? Pronto, estou com saudade de vocês. Então vamos continuar. Eu tinha parado aqui, quer dizer, a filmagem tinha parado aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos simplificar o que der para simplificar a partir daqui, tá certo? Ó, eu tenho x2 e x2, eu posso cortar, tá certo? Porque se eu passar de um membro para o outro, vai passar negativo, então corta logo. y2 com y2, eu também posso cortar. E eu ainda posso cortar o C2 com o C2. Vamos ver só o que foi que sobrou agora. Vou fazer o seguinte. Como esse termo aqui ele é negativo, eu vou trazer ele para o primeiro membro. Então vai ficar 4a raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual. Aqui eu tenho 4a2. Tenho menos 2xc com mais 2xc. Quando eu passar, vai passar positivo. Então mais 4xc. Ok? Passamos até aqui um fator comum. Esse fator comum é 4. Vamos cortar logo aqui, para não colocar em evidência, vamos ganhar tempo. Então eu vou ter o quê? A que multiplica raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 mais xc. Tá certo? Eu só fiz ali simplificar o 4. Como eu ainda tenho um radical ali, a gente não pode estar trabalhando com radical, vamos eliminar esse radical. Foi o que a gente fez no começo. Para eliminar o radical, elevamos todos os termos ao quadrado. Então, elevando os termos ao quadrado, nós vamos ficar com o quadrado do primeiro. Então, nesse caso aqui, não vou nem aplicar produtos notáveis, que não tem sinal. Então, vou ficar com A2, que multiplica x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. Vamos fechar aqui e vou colocar um colchete, certo? Agora sim, produtos notáveis. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o chuveirinho aqui. Vamos desenvolver logo aqui. A2 vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais y2, certo? Igual a 4, mais 2a2xc, mais x2c2. Vamos fazer o chuveirinho aqui, ó. Lembra do chuveirinho? Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Certo? Então eu vou ficar com A2x2 mais 2a2xc mais A2c2 mais A2y2 igual a 4 mais 2a2xc mais x2c2. O que a gente pode cortar aqui? Ó? Eu posso cortar esse termo com esse, são iguais. Tá certo? Então eu vou ficar com o quê? A2x2 mais A2c2 mais A2y2 igual a A4 mais x2c2. Ok? Olha, eu tenho variável x, aqui eu não tenho x nem y, aqui eu tenho variável y, aqui está sozinho, aqui eu tenho variável x. Vamos fazer o seguinte, passar tudo x e y para o primeiro membro. Então eu vou ficar com A2x2 mais x2c2. Vamos colocar, deixar o primeiro membro aqui, A2y2. Vamos trazer de lá menos x2c2 igual a A4, tá certo? E esse termo aqui que não tem x nem y, vamos passar para lá, menos A2c2. Esse termo aqui, eu tenho um fator comum que é A. Vamos colocar ele em evidência.
que é no caso A2, né? Então vai ficar A2 em evidência, vai ficar x2 mais y2. Eu quero trabalhar com x e y. Vou fazer o seguinte, então vou juntar esses dois termos aqui e colocar x2 em evidência, tá certo? Vai ficar melhor pra gente. Se eu colocar o a, vai ficar variável x, variável y. Vamos deixar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse termo aqui e esse termo aqui, tá certo? Vou colocar x2 em evidência. Então vai ficar A2 menos C2, tá certo? E ainda vou ter mais A2Y2, esse termo aqui. Lá no segundo membro eu tenho A4 menos A2C2. Vamos colocar A2 em evidência. Vou colocar aqui para ficar visível. Vai ficar A2 menos C2. Ok? Por que eu fiz isso? Para que esses dois termos aqui fiquem iguais. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses termos que são iguais, vou chamar eles de B2. Então eu vou ter o que agora? x2b2 mais a2y2 igual a A2b2. Certo? Eu chamei esse termo A2 e C2. Chamei de B2, então fiquei com x2b2 mais A2y2 mais ou igual a A2b2. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar o segundo membro igual à unidade. Então, se eu tenho que tornar ele igual à unidade, vamos fazer o seguinte, vamos dividir tudo isso aqui por A2b2. Tá certo? Vou voltar para cá, vou apagar de novo, tá ok? Vou apagar aqui para a gente continuar esse desenvolvimento. Foi que eu fiquei ali com x2b2 sobre A2b2 mais A2y2 sobre A2b2 igual a A2b2 sobre A2b2. Isso aqui vai ser igual a 1, tá certo? Vou cortar aqui A2 com A2, vou cortar aqui B2 com B2, tá certo? Então o que é que nós vamos ter agora? x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Então isso aqui, ó, é o que a gente chama de equação da elipse. Tá certo? Tanto trabalho para chegar só a isso. O que interessa para a gente é essa equação. Ok? Então vamos continuar aqui. Se, por acaso, a nossa elipse ela vier dessa forma aqui, ó, eu tinha colocado ela deitada. Se eu colocar ela dessa forma, então aqui eu vou ter o vértice 1 e o vértice 2. Vou mudar os dois vértices, tá certo? Se eu pegar um ponto P aqui qualquer, com x e y, aqui eu vou ter um foco e outro foco, tá certo? Vamos chamar aqui de F1 e F2. Olha,
eu vou ter o ponto P, a distância de P até F1 e de P até F2. Tá certo? Então, olha, o foco F1 vai ser 0 e C. O foco F2 vai ser 0 e menos C. Lembra que na outra o foco 1 era C e 0, menos C e 0. Agora é 0 e C, porque o eixo maior agora está no eixo Y. Tá certo? O que é que vai mudar em relação a isso? Vai mudar só isso aqui, ó. Porque vai haver uma troca. Vai ficar o quê? x2 sobre b2 mais y2 sobre a2 igual a 1. A equação continua a mesma coisa. Só mudou a questão, porque o vértice na anterior era no eixo x e o vértice agora é no eixo y. Então, troquei só A2 e B2. É só prestar atenção na questão, na pergunta, tá certo? E desenvolver isso aí. Vamos para os exemplos. Vou apagar agora, vamos? Vamos para os exemplos aqui. Como eu falei para vocês, eu não vou copiar para a gente não perder tempo. Eu vou mandar para vocês a foto da questão, certo? As que eu resolver e as questões para vocês resolverem. As questões que eu colocar para vocês resolverem, eu já mando com a resposta, certo? Para vocês conferirem e não ficarem na dúvida se estão certos ou se estão errados. A primeira diz o seguinte: numa elipse, o eixo maior está contido no eixo x. Então, se está contido no eixo x, lembra que ela é assim. Não é assim. Está contido no eixo x. E o seu comprimento é igual a 16. Lembra que a gente fez o quê? A mais A, 2A, é igual a 16. Tá certo? Então, se 2A é igual a 16, o valor de A é igual a 8. Primeira coisa que a gente tira daqui. Vamos continuar. Sabendo que a distância entre os focos é 10, distância focal. Lembra que a distância focal é 2C. Então, 2C é igual a 10. Se 2C é igual a 10, C é igual a 5. Determinar a equação da elipse. Olha, se ela está no eixo x, a equação é x2 sobre A2, y2 sobre b2 igual a 1. Então, ó, o que é que falta eu calcular? Eu tenho A e C, falta encontrar o valor de B, que é o que me interessa lá na equação. Lembra do lado do comecinho, teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou ficar com 8 ao quadrado igual a B ao quadrado mais 5 ao quadrado. B2 vai ser igual a 64 menos 25. B2 é igual, 5 para 14, 9. 3 para 6, 3. 39. Então eu vou ter o que? B2 é igual a 39. Vamos levar lá para cima? x2 sobre 8 ao quadrado mais y2 sobre, quem é b, ao quadrado é 39, igual a 1. Então nós vamos ficar no final com x2 sobre 64, mais y2 sobre 39, tudo isso igual a 1. Isso aqui é o que ele pediu. A equação da elipse. Só isso. Tá certo? Não tem dificuldade nenhuma. É só transformar ali. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele diz: determinar a equação da elipse de focos F1, 0 e 3, F1, 0 e 3, F2, 0 e menos 3, tá certo?
Sabendo que o comprimento do eixo menor é igual a 2. Comprimento do eixo menor, lembra que no eixo menor eu tinha colocado, ó, se eu tenho a elipse aqui, o eixo menor, B e B. Tá certo? Então, eu vou ter o quê? 2B é igual a 2. Então, se 2B é igual a 2, o valor de B é igual a 1. Tá certo? Vamos para o que interessa. Se o foco é igual a 3, então isso quer dizer que o valor de C é 3. Eu tenho o quê? Que ele falou na questão, que o foco F1 é 0,3, o foco F2 é 0 e menos 3, então a distância do centro até o foco 1 é 3, e do centro até F2 é 3. Como ele está do lado negativo, e a gente vai pegar o quê? O par ordenado, então menos 3. Então isso quer dizer que do centro até qualquer um dos focos a distância é igual a 3. Então isso quer dizer que C é igual a 3. Novamente, Pitágoras, quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Tá certo? Então, ó, substituindo, A2 é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A2 é igual a 1 mais 9, então A2 é igual a 10. Não vou nem colocar dentro do radical, pode ser que não seja necessário, porque ele pediu a equação da esfera, determinar ou da elipse. Determinar a equação da elipse de focos tal e tal. Sabendo que o comprimento do eixo menor é 2. Comprimento do eixo menor. Então vamos ver aqui, ó. Se o eixo menor é 2, vamos voltar lá para o começo para a gente entender. 0 e 3, 0 e menos 3. Isso quer dizer o quê? Que essa elipse, ela está, o eixo maior dela é no eixo X, no eixo Y, e o eixo menor é no eixo X. Tá certo? Então, se ele quer a equação dessa elipse, nós vamos ter o quê? x2 sobre b2 mais y2 sobre a2 igual a 1.